Vivamos, sim, entre as coisas que passam, porque essa é a dinâmica da vida. Mas vivamos entre as coisas que passam, buscando as que não passam. Caríssimos irmãos e irmãs, iniciado o mês de agosto, somos todos convocados a refletir e rezar sobre a vocação. É um mês vocacional no calendário da igreja, dentro de um ano vocacional. Vocação, graça e missão. Corações ardentes e atitude, pés a caminho. Esse é o tema e o lema deste mês vocacional. No primeiro domingo de agosto, nós rezamos pelas vocações sacerdotais. Recordemos então os nossos padres. Não se esqueçam de rezar por eles. Aqueles que estão na sua comunidade, bem como aqueles com os quais você se encontrou ao longo da vida e que fizeram parte da sua existência. Celebraram o batismo, o seu matrimônio, foram provocadores da bênção de Deus para você. Rezem também pelas vocações sacerdotais, tão necessário, porque a messe é grande e os operários são poucos. Esta é uma realidade constante desde o início da igreja. Então, rezemos pelas vocações sacerdotais. E durante todo o mês de agosto, vamos contemplando cada uma das vocações que Deus nos presenteia, nos convocando para viver de uma maneira concreta a nossa fé. E é preciso responder ao seu chamado. Hoje nós celebramos também a festa da transfiguração do Senhor. O mistério da transfiguração que celebramos, como vimos nas leituras apenas anunciadas, revela-se como uma teofania. Quer dizer, Deus se manifesta a nós. Jesus no Monte Tabor revela a sua divindade. E isso é fundamental para a nossa fé. Não é casual. Recordemos, Jesus não é somente o homem de Nazaré, o filho de Maria e de José. Não, ele é Deus. E a transfiguração revela para os discípulos de ontem e de hoje que Jesus é o Filho de Deus encarnado. E ele manifesta então a nós com todo esplendor a vida divina que está nele. E na transfiguração, vemos então antecipada a glória da ressurreição. Se a transfiguração é um momento passageiro, a ressurreição é para sempre. Mistério da ressurreição. E se nós não crermos na ressurreição, vã será a nossa fé. Estaríamos fazendo o que aqui? Se não em comunhão com o Deus vivo e ressuscitado. E para nós, o que nos diz de uma maneira especial esta festa que celebramos da transfiguração do Senhor? Nós somos seres insatisfeitos, num sentido positivo. Queremos sempre nos superar, buscamos sempre a superação.
Então a transfiguração é uma provocação para que nós não pensemos e não vivamos de uma maneira rasa a nossa vida. É preciso querer mais e nos conscientizarmos na fé. Somos filhos e filhas de Deus, dimensionados para a eternidade. Então não podemos apequenar a vida entre as coisas que passam simplesmente. Não nos esqueçamos, vivamos sim entre as coisas que passam, porque essa é a dinâmica da vida. Nós somos corpo, nós somos sentido, mas vivamos entre as coisas que passam, buscando as que não passam. Então a vida ganha um outro sentido, um outro sabor, um outro colorido. Então nos transfiguramos. É bom que você saiba disso. Você não é só carne, você é espírito. Você é deste mundo, mas você é de Deus. Viva de tal maneira esta dignidade, já construindo pela graça de Deus a sua ressurreição. Este é o sentido da transfiguração para nós. Nós estamos em um processo de lenta transformação, à medida que vamos nos tornando outro Cristo, imagem e semelhança de Deus. O que é o cristão? É um outro Cristo. Então vamos viver como Jesus viveu, sentir como Ele sentiu, amar como Ele amou. É assim, até que um dia viveremos a perenidade dessa transfiguração, a ressurreição. Mergulharemos em definitivo nele. E como Cristo ressuscitado, ressuscitaremos também. De Deus viemos e para Ele haveremos de voltar. Não pode haver destino mais bendito do que este. E não é para amanhã, não. É para agora. Em cada Eucaristia, celebramos como agora, comungando o ressuscitado, Jesus presente em corpo e sangue. Somos iluminados, vemos a luz, o escutamos na palavra revelada, justamente para nos fortalecermos e caminharmos na fé, a fim de segui-lo e nos tornarmos de fato discípulos missionários dele. Assim como ouvimos no Evangelho, com Pedro, Tiago e João, no Monte Tabor. Vamos nessa? É o convite que a liturgia nos faz. Então, meu irmão e minha irmã, você que está aqui, rezando comigo, aqueles que me acompanham pelos meios telemáticos, pela Rádio Canarinho, a transfiguração não é uma fábula, não é uma historinha, um trabalho da imaginação humana. Tem o seu fundamento no testemunho dos profetas, assim ouvimos no Evangelho. É lâmpada que brilha nas trevas. Estamos falando de coisa revelada por Deus. Alcança então este mistério e dele participa quem comunga o Cristo, quer dizer, assume a sua missão no discipulado. E para chegar então a tamanha maturidade da fé, se faz necessário escutá-lo, como o Evangelho pediu. Escutai-o, para compartilharmos da sua herança, porque no Filho nos tornamos filhos e filhas de Deus.
Contemplemos então este mistério e por Cristo seremos transformados, envolvidos na sua glória. E não correremos o risco de apequenar a vida. Por fim, eu lhes dizia no início que estamos no mês de agosto, no mês vocacional. Vamos nos esforçar para buscar o maior discernimento sobre a nossa vida. Coloquemo-nos neste tempo em uma oração um pouco mais forte. Rezemos mais neste tempo, naquela sinceridade de quem busca uma resposta. Afinal, meu irmão, minha irmã, é importante que nesse mês cada um se pergunte: qual é o querer de Deus para a minha vida? Você já se perguntou sobre isto? Ora, você não nasceu por um acaso. Você é fruto de um amor criativo e criador de Deus. Então, não pode viver de uma maneira descompromissada. Não nasceu por um acaso e não pode viver descompromissadamente. A todos Deus reservou uma missão. Qual é a sua? Qual é a minha? E disso depende a nossa felicidade, hein? Porque é certo que na realização pessoal, ela só virá se em sintonia entre a minha existência e o querer de Deus. Senão eu não serei feliz. Pense nisso. E como cristão, configurar-se a Jesus, como eu já disse, tendo os mesmos sentimentos do seu coração misericordioso. Ter os mesmos sentimentos do coração misericordioso de Jesus é também se transfigurar. É escapar da mesmice da nossa vida. Deixar-se transfigurar então pela proposta do Evangelho. Escutai-o. E colocar-se na boa companhia de Jesus. Vocação, graça e missão. Deus dá a graça. Isto é absolutamente certo. E a resposta é a parte nossa neste diálogo divino. É a resposta que se faz missão, ou seja, serviço aos irmãos. Vamos juntos com Jesus subir o Monte Tabor e deixemo-nos que a sua palavra faça arder nossos corações, para que haja disponibilidade de colocar os pés a caminho. É missão nossa continuar a sua obra de salvação e de libertação neste mundo. E rezemos hoje, peço-lhes uma vez mais, sem a oração de vocês, nós, ministros ordenados, não temos forças para continuarmos no serviço do altar. A sua oração conosco e por nós é fundamental. Reze pelos padres, reze pelas vocações sacerdotais e missionárias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Onde arde o coração, Emaús é aqui, onde os pés se moverão.